Olá, crianças! Espero que esteja tudo bem com vocês. Ciências do quinto ano. Hoje o assunto da nossa aula é recursos renováveis e recursos não renováveis. Então, recursos que chamamos recursos renováveis e não renováveis, porque esses recursos são chamados assim, porque eles são naturais. Então, qualquer componente da natureza que pode ser utilizado pelos seres vivos. Então, isso são os recursos, pode ser renováveis e não renováveis. Então, existem os recursos renováveis. É aquele que pode ser reposto. Sim, qual aqueles que pode ser reposto? Naturalmente, como as plantas, as águas, isso são os recursos renováveis dentro da nossa natureza. Então, tem os recursos não renováveis. É aquele que não são outros recursos naturais que não podem ser repostos. Quer dizer, eles levam um tempão muito longo para que ele possa serem repostos. Então, quais esses tipos de recursos? Vou dar exemplo aqui. Os minerais, que são retirados do solo, e o petróleo. Então, dentro desses recursos, tem uma tabela que eu vou mostrar aqui a vocês. Está no livro de vocês, logo no início. Tem dentro, explicando. Vendo a tabela de sistematização de fonte de produção elétrica. A usina hidrelétrica. Aí, então, ele tem o quê? Qual é o recurso? A água, ela é renovável. Então, a usina termoelétrica tem o gás natural, que é não renovável, tem a biomassa, que é renovável, o carvão mineral não é renovável, o petróleo também não é renovável. Então, nós vamos dizer, dentro da usina eólica, quer dizer, um recurso dele é o vento, que é recurso renovável. E a usina solar, quer dizer, é a radiação do sol, então, que é renovável. Então, nós iremos para a explicação da nossa atividade de hoje. Então, a nossa atividade que irá para a casa de vocês é da página 82. Primeira, pinte os termos de acordo com a legenda. Recursos renovável é amarelo, vermelho, recurso não renovável. Luz solar, ferro, carvão mineral, vento, madeira e verduras. Então, aí vocês vão pintar, de acordo com o código. 2. Escreva V para verdadeiro e F para as falsas. Justifique as afirmações que você assinalou como falsas. Então, os recursos renováveis podem ser usados sem controle. Os recursos não renováveis podem ser repostos ou levar um tempo muito longo para serem repostos. A água é um recurso renovável. Para a geração de energia elétrica, são usados apenas recursos renováveis? Então, vocês irão assinalar com V ou F e depois justificar aquelas que são falsas. Então, vamos para a nossa correção da aula passada. Então, na página 67 do livro de Ciência da Correção, a correção é a atividade avaliativa que vocês irão fazer na página 215 e depois me devolver essa atividade aqui. Vocês vão destacar essa atividade e mandar junto com o caderno, o bloquinho de avaliações que foi mandado para vocês. Então, esse relatório vocês vão mandar junto. Então, para mim, fazer essa correção. Então, até a próxima aula. Um abraço. Crianças, espero que estejam tudo bem com vocês. Geografia do quinto ano. Hoje nós iremos ver dois assuntos não muito expansivo, quer dizer, eu dividi em partes, a parte da hidrografia e clima. Então, como eu quero dizer a vocês, dentro da hidrografia, nós temos com relação à hidrografia, é importante destacar o enorme, vamos dizer,
potencial hídrico do país, que apresenta a maior rede hidrográfica do planeta, concentrada 13% de toda a água doce existente. E nós também temos os rios brasileiros que estão distribuídos em bacias hidrográficas. Então, nós temos o maior rio do Brasil, que é o Rio Amazonas, com a sua bacia hidrográfica também. E outros rios que correspondem a outras bacias também, Tocantins e vários outros. Dentro dessas bacias, nós também temos as bacias secundárias, né, que é as bacias do Nordeste. Então, nós vamos também abordar, dentro da nossa aula, sobre o clima do Brasil. O clima predominante do Brasil é o tropical, que está dividido um fato de grande parte de seu território, vamos dizer, que está localizado na zona intertropical, embora as regiões sul, parte do sudeste do país, façam parte da zona temperada e apresenta o clima mais ameno, quer dizer, mais gostoso, vamos dizer. Os principais tipos climáticos do Brasil são o equatorial, tropical, semiárido e subtropical. Esses são os tipos de clima do Brasil. Então, nós iremos para a nossa atividade explicativa, que irei mandar para vocês. Então, a nossa atividade de hoje, geografia, sobre hidrografia e clima, vocês irão fazer um questionário de 15 questões, a partir das páginas 67 até a 169, 167 a 169. Vocês irão fazer um questionário com perguntas e respostas no seu caderno. Isso será a nossa atividade, porque esse assunto foi dividido, porque ele é muito extenso, ainda não está na atividade dele. Então, isso é a nossa atividade que vai ser enviada. Então, a nossa atividade de geografia, eu mandei uma atividade para vocês na aula passada. Então, a primeira pergunta, informe sobre as características físicas do Brasil. Qual é a área do Brasil? 8.515.767.000 quilômetros quadrados. Por que podemos afirmar que o Brasil é um país de proporções continentais? Devido à sua grande extensão territorial, que o torna o quinto maior país do mundo. 2. Descreva sobre as formas de relevo do Brasil. Planaltos são formas de relevo nas quais os processos de erosão superam os processos de decomposição de sedimentos. B. Planícies são formas de relevo nas quais os processos de deposição superam os processos de erosão. E depressão são formas de relevo situado abaixo do nível das áreas vizinhas. No decorrer do tempo geológico, algumas variantes surgiram e também caracterizaram com as formas de relevo brasileiro. D. Serra, variantes elevadas e acidentadas formadas por rochas de natureza diversa. Chapadas, variante de relevo com superfícies geralmente planas com altitudes elevadas, formadas por rochas de sedimentares. Tabuleiros, variantes com altitude relativamente baixas, apresentam terras planas e são formadas por rochas sedimentares. Patamares, superfícies planas ou onduladas com altitude intermediária entre áreas mais baixas. Pode apresentar degraus e são formadas por diferentes tipos de rochas. Terceira, fazendo fronteira onde está localizado a América do Sul a esses países. Ao norte, Guiana Francesa, que é departamento ultramarino francesa, e Suriname, República da Guiana. Ao noroeste,
Venezuela e a Colômbia. E C, ao oeste, Peru e Bolívia. D, ao sudoeste, com o Paraguai e a Argentina. E, ao sul, Uruguai, com Uruguai. Ao leste, com o Oceano Atlântico. Então, essa foi a nossa correção da aula passada. Até a próxima aula. Um abraço.